Oi, gente, boa tarde. São 15 horas e 6 minutos. Hoje é dia 3 de dezembro de 2021, chegando o Natal, né? Vou ter até uma roupa farda do Papai Noel aqui. E meu nome é Ricardo Machado, estamos no IFRN, Campus Natal Central, curso técnico de Segurança do Trabalho. Essa é a disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho. E esse é o segundo tempo da aula de hoje, né? E a gente está estudando os anexos da NR12, né? Então já viemos de uma jornada aí onde a gente estudou ambiente de trabalho, layout, movimentação de materiais, a própria NR11 lá, né, também a NR8, né, de edificações, e chegamos aqui nas máquinas e equipamentos, e a gente está agora falando sobre o treinamento, né, sobre o anexo, um dos anexos aqui da NR12, sobre a capacitação. Tá? Então, quando essa máquina ou esse equipamento é autopropelido, tá? Eu vou ter que ter também essa segunda parte aí do treinamento, tá? Além da parte prática, claro. Eu posso ter um equipamento conjugado, né? Assim, por exemplo, um caminhão, a gente vai ver no final aqui da aula de hoje, que tenha lá um braço articulável, né? Então, nesse caso, se eu vou operar as duas coisas, tem que fazer o treinamento que envolva tudo isso, né? O caminhão com o braço Munk, é o apelido aí de Munk, né? Mas pode ocorrer de eu transportar somente e a pessoa usar um outro equipamento, outra máquina que é transportada por essa maior. Então, aí tem que definir isso direitinho na função da pessoa, que tipo de treinamento ela precisa, né? Então, aqui também tem que ter noções de acidentes e doenças dos riscos existentes. Claro, lá na primeira parte já tem os riscos decorrentes, mas aqui os riscos decorrentes existentes na movimentação desse veículo. Também medidas de controle para esses riscos, operação segura, a inspeção, regulagem, manutenção com segurança. Lembrando que o operador tem um certo limite, né, até onde ele pode ir com inspeção, regulagem e manutenção. E aqui a gente frisa isso no treinamento, né? Procedimentos também em situações de emergência, por exemplo, numa falha, num caso aí de uma colisão, de um problema aí com essa máquina. E noções de primeiros socorros e a etapa prática, né, do treinamento, seja lá para a máquina autopropelida ou para a máquina que não é autopropelida, essa prática tem que ser supervisionada e documentada, né? E pode ser realizada na própria máquina que a pessoa vá lá operar. É, Eu estava vendo um documentário aqui da Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil mandou 39 pilotos para a Segunda Guerra Mundial, se chamava Esquadrão Sentapua, né? Sentapua de maneira de manda-brasa, né? E eles treinavam num avião que tinha duplo cockpit, né? Então tinha o cockpit, eu tinha o instrutor junto com o piloto, né? E, claro, quando eles assumiram lá o avião de guerra, lá, o P-47 Thunderbolt, né, aí não tem cockpit para você receber a instrução. Então, você vai ter que pilotar sozinho ali. E, de qualquer forma, tiveram uma etapa grande de treinamento, ainda foram para os Estados Unidos fazer o treinamento lá, para depois poder ir lá para a Itália, o sul da Itália, onde tinham lá as missões, né? E algumas coisas claro que lá é guerra, né? Mas de manutenção, de inspeção, é o próprio operador, nesse caso ali, o piloto que faz, né? E teve um dos que tiveram mais missões aí do Brasil, se não me engano, 93 missões. Teve situação que ele teve que desligar, que pegou fogo no motor do avião, ele teve que desligar o motor e ligar novamente, e aí era a última chance dele antes de pular de paraquedas, né? E aí conseguiu extinguir o incêndio fazendo essa operação, e aí voltou, foi resgatado, né? Voltou para o aeroporto lá, para a base dele lá, né? Então, o treinamento, em algumas situações, eu não vou ter como é um treinamento de autoescola, né, de automóvel, aí você tem o seu instrutor, está ali do seu lado, você tem um simulador antes, né, você tem um instrutor do seu lado que tem o pedal de freio, pedal de embreagem, então ele pode estar ali auxiliando, né. Então tem que ser conduzido com muito cuidado aqui, porque nem sempre eu tenho chance de dizer para a pessoa, ei, para aí, não bota a mão aí, né. Então tem que ser muito bem supervisionado aí. E claro, gente, todo o procedimento que se faz em segurança do trabalho tem que ser documentado, tá?
vocês já são da geração aí do documento eletrônico, facilitou bastante, agora com a assinatura eletrônica, né? Antigamente a gente tinha que ter um livro de CIPA carimbado lá no Ministério do Trabalho, com as páginas numeradas, né? Agora a gente pode fazer ele assinado eletronicamente, gerar uma ata tal, gerar um comprovante, né? Esse documento não é necessariamente o diploma, tá? O certificado que você dá para o participante. O certificado também é um documento, né? Mas eu tenho que ter um registro do treinamento, que vai contar o conteúdo, carga horária, o dia que foi ministrado, quem são os participantes, tá? E se eu puder pegar a assinatura dos participantes ali, melhor também, né? O cara comprovar que realmente participou. E aí é esse documento que eu vou estar mostrando aí para um fiscal do Ministério do Trabalho, um auditor fiscal, de que eu treinei aquele funcionário, né? Ele está qualificado ali, está capacitado para operar aquele equipamento, né? Então, é importante aqui os registros, a documentação de segurança do trabalho, não só os nossos projetos, mas a execução desses projetos também tem que ser documentada. Tá? Outro anexo aqui da norma é sobre os acessos permanentes. Tá? Lá no corpo da norma, ela diz que as rampas são limitadas até o ângulo de 20 graus, e nessa figura aí mostra bem isso. Então, até 10 graus eu posso usar uma rampa sem travessa, de 10 a 20 eu vou ter que colocar travessas para estabilização. Né? É claro que se eu tiver que movimentar um carrinho, eu vou fazer vãos nessa travessa para estar passando nessas travessas para estar passando a roda do carrinho. Mas a gente tem que pensar que essa parte aqui é para acesso de pessoas, né? Então a gente tem que pensar direitinho aí que se essa rampa de acesso também for servir para material, ela tem que ser dimensionada para isso, inclusive na sua largura, né? Tá? E a partir de 20 graus, ali de 20 a 30, a partir de 30 graus ali, eu vou ter a escada de degraus e vou ter alguns outros modelos de escada ali. Tá? Essa distância da altura do degrau e a base do degrau é definida aqui na norma. Tá? Então, a altura entre degraus entre 20 e 25 centímetros. Ali está em milímetros, porque na mecânica a gente faz tudo em milímetros. Tá? Se você definir que a sua escada aí vai ter um degrau de 210 milímetros, 21 centímetros, todos eles têm que ter essa mesma altura, tá? Eu não posso alternar isso porque isso dá acidente, tá? O cérebro da gente, ele calcula essa distância e você vai tropeçar fatalmente, né? Você vai tropeçar naquele degrau que é 1 centímetro mais alto. Tá? Então tem que ser homogêneo. A largura dos degraus, a profundidade dos degraus aqui, no mínimo 20 centímetros, e a largura da escada 60 centímetros, 600 milímetros. Tá? É o suficiente para passar uma pessoa, né? Tá? Por vez. Então, de novo, se eu preciso de uma movimentação maior, vou equacionar isso de maneira maior aí, né? E claro, para determinadas alturas eu vou ter que fazer patamares, tá? Aquele H ali é a altura da escada ou a altura, o H maiúsculo, né, ali, ou a altura de um patamar. Tá? Mesmo o caso das rampas, né, se eu tiver uma altura muito grande, eu tenho que fazer a rampa mais comprida para manter aquele ângulo menor do que 20 graus. Pronto, nesse anexo também se fala de altura de guarda-corpo, proteções, né, outros quesitos ali do acesso, né, é claro que essa escada aí vai ter que ter um guarda-corpo, corrimão aí, para a pessoa se movimentar. Outro anexo é o das motosserras. A motosserra ela prevê alguns itens de segurança, tá? Então, o que é uma motosserra? Ela é uma lâmina fixa ali, no perímetro dessa lâmina corre uma corrente similar a uma corrente de motocicleta, só que nos elos dessa corrente eu tenho lâminas. Tá? Então, uma das preocupações é quando rompe essa corrente. Tá? Então, para isso tem que existir um pino pega-corrente. Existe um pino aqui na parte de baixo da, da serra aqui, que ela vai enrolar essa corrente, se a corrente romper, sabe? Para que ela não seja projetada, tem um chicote aqui no operador. Tem que ter proteção da mão direita e da mão esquerda. Tem que ter também garantia contra o acionamento involuntário, como qualquer máquina, né? Tá? Então, o que é o acionamento involuntário? Aqui eu tenho um protetor de gatilho, né? A gente vê uma pistola, uma arma, sempre tem uma proteção na frente do gatilho, né? Para proteger o acionamento involuntário. Mesmo assim, tem ainda aqui uma dupla proteção. Esse gatilho só pode ser apertado quando for acionado essa alavanca aqui da palma da mão. E outra coisa, se eu largar a motosserra, ela para. Ela para a lâmina.
não necessariamente vai parar o motor. Esse motor é muito comum ser a gasolina, mas ele pode ser elétrico também, com bateria, ou elétrico com uma extensão, um cabo elétrico, né? Então tem que ter alguns cuidados aí adicionais. Tem que ter proteção também para projeção de material. E eu tenho riscos adicionais aqui, ruído, fumaça, né? Então vou ter que ter, além do treinamento, equipamentos de proteção individual e principalmente um procedimento seguro de trabalho. Outro anexo é sobre as máquinas de padaria. Eu destaquei essas duas aqui, que são duas que geram muitos acidentes, tá? Um é o cilindro de massa, essa do meio, e a da esquerda é a batedeira, né? A maceira. Ali acima a gente vê um forno, eu não vou falar hoje de forno, porque a gente vai ter aula sobre isso. Vamos ter uma aula da NR14 ainda, tá? Olha só, a função desse cilindro de massa não é fazer massa de plana, não, é homogeneizar a massa, tá? Então, o pãozinho francês, por exemplo, ele passa por esse cilindro. E depois ele vai para uma matriz lá para botar no formato, né, do pão mesmo. E aí vai para o forno, claro, né? Então, existem acidentes de você prender a mão nesse cilindro, né? São dois cilindros, vão girar um contra o outro, e esse manípulo que a gente tem ali lateral, vamos ver na próxima foto aí, ele regula essa distância, né? Então, essas proteções que tem aqui, a gente vai ver no próximo slide, é para evitar que a minha mão alcance lá no cilindro. Aqui também, nessa maceira, tem um detalhe aqui do Vibrastop, aqui, ó, que é o amortecedor de vibração, e aí eu evito a propagação da vibração para o piso, aí eu diminuo o ruído também. Então tem essa grelha. Essa grelha, quando ela é removida, para eu botar o trigo, botar a margarina aqui, botar o açúcar, a máquina não aciona. E aí eu colocando a proteção no local, consigo acionar. Aqui em cima tem os botões de paradas de emergência e os botões de operação. Tá? Então tem lá na norma cita uma série de máquinas aí, quais proteções cada máquina dessa deve ter. A norma também vai fazer exigência para que as novas máquinas já sejam fabricadas com as proteções, tá? Mas como a gente tem um parque de trabalho aí brasileiro antigo, né? A gente ainda vai conviver em um tempo com máquinas que a gente vai ter que estar adaptando, né? Esses dois filmes eu mandei para vocês. Não, acho que eu não mandei. Não, acho que eu não mandei esses, não. Mas o primeiro é o operador, né? E o segundo aqui é a pessoa com a mão presa na máquina, desespero lá, a equipe do SAMU resgatando ela. Tá? Então, para evitar esse acidente, a norma pede essa proteção. Então, esse volante aqui, manípulo, né, para eu conseguir fazer a distância entre os roletes. Aqui, botão de acionamento, aqui velocidades, ó, e, e aqui em cima são os botões de paradas de emergência. Então, a posição do operador, claro, ele vai regular aqui, mas a posição do trabalho dele é aqui frontal, ele vai jogar a massa por cima e pegar por baixo. Então, essa plataforma, essas proteções laterais são para evitar que ele consiga alcançar na área de risco, né, com a mão. E a norma detalha em milímetros aí essas dimensões dessas proteções. Tá? As máquinas de açougue e mercearia também são preocupantes. Eu destaquei essas duas aqui, porque são duas que eu já conheci pessoas que se acidentaram, tá? Mas tem várias outras aí na norma, né? Essa da esquerda é a serra-fita, então ela pede que tenha uma bandeja deslizante com proteção para a mão, uma proteção de lâmina, e a da direita é a máquina de moer carne. Né? Então tem um momento que o operador vai precisar higienizar esse material, né? Esse equipamento, essa máquina. Então ela é feita de aço inox, tal, aqui, mas tem um momento que ele tem que higienizar isso, então tem que ter um travamento da máquina para ele poder fazer isso. Aqui também ele tem que desmontar, senão a carne fica podre aqui dentro, né? Tem que desmontar para higienizar. Esse funil aqui já é feito numa distância que não caiba os dedos da pessoa, e mesmo assim existe aqui um empurrador aqui de nylon, para você empurrar essa carne para dentro, a carne vai cair moída aqui, né? Aqui botão de parada de emergência, botão de liga e desliga. E aqui é a bandejinha. Né? Então, o treinamento tem que envolver também. Como é que eu posso desmontar isso para limpar? Tem que travar a máquina, desligar aqui, desligar no painel, né? Para poder fazer essa operação aqui. Eu posso abrir aqui também para trocar a escova do motor? Não, aí não, né? Aí não é do operador essa função.
Aqui uma prensa excêntrica, a gente chama de excêntrica, não por ela ser não convencional, é uma prensa muito comum, né? Então chama prensa mecânica. Existem prensas hidráulicas, prensas a ar comprimido também, mas essa é uma prensa mecânica. Então ela tem um grande volante lá de inércia com um motor, e esse volante está sempre girando, e a gente tem um disco de embreagem que vai jogar a potência desse volante no punção, para fazer descer esse punção aqui, né, e cortar uma chapa, normalmente ele conformar algum material, né? Então, para evitar que a pessoa coloque a mão ali, a gente usa uma botoeira de duplo acionamento. E essa distância entre um botão e outro tem que ser grande o suficiente para não permitir o acionamento com uma mão só, senão eu vou esquecer a outra mão embaixo da prensa, né? Na indústria, essa prensa tem o apelido de prensa come-dedo, tá? É claro que esse apelido foi dado pelos funcionários, né? Então, se tem esse problema. Então, o que se faz é, em algumas situações, fazer a alimentação automática, em outras, usar a cortina a laser ou o botão dupla botoeira. Esse amarelinho que está aqui do lado, aqui eu tenho um botão de. Deixa eu passar aqui. Aqui eu tenho um botão de parada de emergência, aqui tem uma chave também, que somente o operador tem, para ser autorizado a usar, né? E esse amarelinho é outro botão de parada de emergência, para que eu possa acionar de um outro, no caso de necessidade, acionar de um outro ângulo, né? Outra pessoa acionando. E todas as partes móveis têm que ser protegidas. A norma pede para a gente pintar de amarelo, tá? Tem muita gente que acha que todo o EPC tem que ser verde, né? Porque é a cor da segurança. Mas a NR12 manda eu pintar de amarelo. E a parte interna dessas proteções, essas, a gente chama de guardas de proteção, aí tem que ser laranja. Para quando está aberta, a laranja é a cor do perigo, né? O alerta, o amarelo é o de alerta e o laranja do perigo. Então, quando está aberto, a gente vê que tem algo fora do normal acontecendo lá, né? Pode ser o processo de manutenção e tal. Então, aqui tem também alguns feixes laser, ó, e blindar aqui onde cai a peça. Então, uma maneira da pessoa não colocar a mão em locais de risco, né? Em áreas de risco. Essa é a injetora. Você tem um funil aqui de alimentação, onde você vai botar o pellet, e aqui tem um fuso transportador, que é aquecido, e você vai injetar esse material aqui na matriz, tá? Essa matriz, gente, que também a gente chama de ferramenta, né? Tem um setor da empresa chamado ferramentaria, normalmente é onde se faz manutenção dessas matrizes, onde se guarda essas matrizes. Então, tem um momento de operação que você vai, o operador vai estar aqui, vai estar produzindo a peça, as peças vão caindo aqui por baixo. Normalmente ele vai estar tirando essa peça, vai ter ali uma ferramenta de corte para tirar alguma rebarba e vai estar selecionando essa peça. Aquela peça que saiu com algum defeito, ele põe para o reaproveitamento lá, para ser moída e ser aproveitada de novo como o plástico, né? E esse é o trabalho dele. Mas tem um momento que a gente chama de setup, que é um momento onde eu vou trocar essa ferramenta, que é um momento mais perigoso, né? Então, como é possível aqui, durante essa operação, essa peça cair ali sem estar derretendo, né? Então, por fora dessa matriz circula água, né? E lá vou ter uma torre de arrefecimento refrigerando essa água. Então, cada injeção manda água, resfria a matriz e cai a peça aqui. Ela não cai assim tão fria, não, tá? Cai quente ainda, mas já cai sólida, né? Então, a pessoa normalmente tem que estar usando uma luva ali, um EPI, para não ter problema com a pele, né? E para quando abre essa comporta aqui, essa proteção, a máquina para. Tá? Tem uma chave aqui, uma microchave aqui, que vai impedir que essa máquina funcione com essa proteção aberta, porque aqui dentro, claro, tem o movimento de abre e fecha da matriz, né, que eu tenho que abrir para cuspir, ejetar ali as peças. Né? E essa troca de ferramenta é um momento complicado, porque essas ferramentas são muito pesadas, pesam mais de 200 quilos. Então, ela vem suspensa, algumas menores vêm num carrinho, mas normalmente eu tenho aqui um sistema de guincho aqui no local. Muitas vezes, se é um parque que eu tenho muitas injetoras, eu tenho uma ponte rolante, e aí eu tenho que movimentar essa carga, instalar tudo isso lá. Nesse momento aqui de setup, o operador pode ajudar, mas a função não é dele, tá? A função principal não é dele. Eu tenho uma equipe de setup ali que vai montar essa matriz no local, ajustar todos os parafusos ali, e fazer as primeiras unidades de teste ali e tal, e depois o operador assume.
Tá? Tem que ter cuidado também com o layout, o espaço para movimentação. É proibido você ter pessoas abaixo de movimentação de carga suspensa, né? Então tem que ter um corredor de passagem dessas matrizes, onde não vai ter ninguém embaixo. Eu tenho que ter espaço para manutenção no entorno aí, então tem que ter um layout bem projetado. Né? Essa daqui é uma prensa também, tá? Só que já é uma máquina para a indústria de calçados. Tá? O Brasil tem um parque fabril grande de calçados lá na região do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. Santa Catarina também tem bastante produção de calçados. E essa é uma máquina para botar ilhós, tá? Então ela tem aqui um acionamento por pedal, e aqui eu tenho os botões de parada de emergência, aqui o botão de operação. E esse é o pistão pneumático aqui que vai fazer esse ilhós. Então tem que ter uma garantia. Primeiro tem a proteção do pedal para evitar o acionamento involuntário, mas eu tenho que ter uma garantia que a pessoa não coloque o dedo embaixo do punção, né? Então se faz uma carenagem, normalmente de policarbonato, que não cabe o dedo da pessoa ali embaixo, só vai caber o tecido com o ilhós. Então, a pessoa coloca o ilhós no tecido, insere ele ali e aciona o pedal. Tá? O ilhós é esse material aqui, né? Você põe um por um lado, outro pelo outro, e aí coloca, no caso aí do tênis, né? Se usa muito em vestuário também. A penúltima coisa aqui são as máquinas agrícolas. Lembrar que na agricultura eu posso também usar equipamentos de construção civil, tá? Por exemplo, uma retroescavadeira, né? Para nivelar alguma coisa, uma moto niveladora. Então, a norma também prevê isso, né? Lá na NR31 também cita-se várias coisas aí para os implementos, chama de implementos agrícolas, né? E aqui na NR12 tem alguns detalhes, vários detalhes aí, por exemplo, sinal de ré, luzes, a questão de acoplamento dos implementos, né, os cuidados aí, a proteção contra a queda de altura, também itens lá na 31 vão ter os itens de conforto, de ergonomia, né, dessas máquinas aí, e os detalhes. Lembrar que não é só a indústria agrícola, né, eu posso estar usando também na pecuária, né, a agropecuária aí, também, a forrageira, por exemplo, aí, e também na silvicultura, né, que é a parte de cultivo de floresta, né? Então, por exemplo, na colheita do eucalipto, como aquele filme que eu mandei para vocês ali, da máquina que corta o eucalipto, já descasca a tora e corta a tora no lugar, já põe no local, né? Parece lá um transformer, né? Um robô lá, mas ele tem um operador também. É assim, automático. Não. Eu destaquei aqui para a parte agrícola a forrageira, que é uma máquina que a gente está usando para fazer a ração. Então, ali nessa bandeja em cima você tem milho, ela moe o milho, e nessa bandeja frontal, deixa eu ver se dá de passar aqui, aqui eu vou enfiar capim, tá? Ou eu faço milho, ou eu faço capim. O cuidado que eu tenho que ter é essa bandeja não permitir que eu alcance na área ali das partes móveis, né? E também ela puxa o capim para dentro, então isso pode puxar também a minha mão, né? Então tem que ter um funil grande o suficiente para me dar a distância de segurança para não estar me machucando, né? Se vocês colocarem aí no YouTube forrageira, vocês vão ver umas loucuras ali. Pô, esse cara está pronto para perder a mão ali, né? Existe uma máquina também para uma desfibriladora, né? Para você tirar fibras vegetais, por exemplo, o fio sisal para fazer corda, né? É de uma planta, então você tem que passar numa máquina, puxar ele de volta, e às vezes ele puxa a sua mão lá para dentro. Então, essa máquina tem que ser projetada para evitar esse problema. Tá? E o último anexo da norma não fala de cestos e plataformas de trabalho ou de transporte de pessoas. Tá? Então, essas duas aqui, essas três aqui, né, são os cestos e as plataformas. Essa mais da esquerda aqui é o braço articulado com o cesto não isolado. Então, só posso usar ele para trabalhos que não envolvam eletricidade. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho condução elétrica. O cara tocou no fio de alta tensão ou de baixa tensão lá, ele vai tomar um choque, né? Então, para atividades elétricas, a gente usa esse aqui. Normalmente, ele, não necessariamente ele precisa estar num caminhão, né? Mas como as vias, a rede elétrica e também manutenção de semáforos, aí estão em vias públicas, normalmente a gente acopla no caminhão, tá?
Então, tem uma operação aqui de baixo, né? O operador vai operar esse braço aqui. Essa daqui, ó, você opera lá de cima. Tá? O operador é o mesmo trabalhador que vai fazer o serviço lá em altura. Então, claro que aqui eu tenho que fazer um teste de fixação, tem que ter um cuidado com essa base aqui. Tenho ângulos limite de giro que eu posso ter aqui. Aqui tem um contrapeso, né, para não tombar isso. E a norma pede que eu faça um teste sem o operador. Aquela também permite manobra aqui de baixo, tá? Então, põe um saco de areia lá com o peso do operador e testo todos os pontos onde ele vai se movimentar para ver se essa base está bem fixa. Existem algumas que têm umas sapatas de vibração, de fixação. Aqui no caminhão, normalmente tem também, tá? Baixam as sapatas para que você não fique sujeito à suspensão do caminhão, né? À movimentação da suspensão do caminhão. Esse aqui não tem suspensão, né? Como ele não vai estar se deslocando em via pública, você não precisa de suspensão. E essa é a plataforma sanfona, ela também não tem suspensão, né? Você tem uma plataforma que normalmente ela é elétrica aqui, ela tem deslocamento horizontal e você sobe. Você não pode deslocar ela elevada, tá? Pô, tô aqui, vou trocar a próxima lâmpada, então dou uma andadinha para lá. Não posso, tá? Então a máquina tem uns bloqueios, você tem que baixar isso aqui e aí você desloca. Tá? Ela que tem um motor também para deslocar, que é bem pesada, né? E você tem que ter um ponto de ancoragem para colocar o cinto de segurança aqui, tem que ter esse guarda-corpo. Tá? E, claro, lá na NR33, a gente estuda, 35, né, a gente estuda isso, vamos falar aqui também, já falamos na 12, que as ferramentas que eu vou estar usando nessas plataformas têm que ter proteção contra a queda da própria ferramenta, que eu posso matar o meu colega de trabalho que está ali embaixo, né? Cai a chave de fenda, perfura até o capacete do colega que está aqui embaixo, né? Então, é tudo amarrado. Tá? A gente tem cabos, extensores ali para poder fazer essas manobras, eu estou lidando com ferramentas. Essa sanfona aqui é muito comum em shopping centers, né? Lembro lá naquela nossa aula de prevenção de acidentes, né? Que tem uma cena lá, um filminho que a pessoa cai da escada, né? Então ela sobe aqui. É um problema que a gente tem aqui no IFRN, a troca de luminárias, de lâmpadas do ginásio de esportes. A gente tem mais de 6 metros de altura. Então, para você fazer com uma escada, ou para você montar um andame, você tem que montar um andame, ancorar esse andame, depois desmontar para trocar a próxima lâmpada. Então, a gente pensa em comprar um equipamento desse tipo. Existem uns menores, né, que sobem até 6 metros aqui, dá para fazer esse serviço. É claro que aí eu tenho que ter garantia de que está desenergizado, se eu for usar um equipamento que não seja isolado, né? E se tiver energizado, também vou ter que ter os EPIs lá, as luvas de baixa ou de alta tensão lá, no nosso caso aqui de baixa tensão, do eletricista, além do traje, né? O traje anti-chama aí que a gente estuda na NR10, né? Traje RF, resistente ao fogo. E outra situação que esse anexo prevê aqui é o transporte de pessoas em cestos, tá? Por exemplo, para você embarcar e desembarcar numa plataforma, né? Saindo aí de um navio para desembarcar numa plataforma. Então, aqui, eu tenho que ter um gancho que tem um distorcedor, esses cabos têm que ser certificados, tem que ter um profissional legalmente habilitado que assine a responsabilidade técnica sobre esses cabos, sobre essas conexões. Claro que aqui a pessoa que está dentro da gaiola ali, ela não é o operador está aqui na casa de máquina desse guindaste, né? E, então, para eu entrar num cesto desse ser transportado, eu não preciso de muito de treinamento de NR12, né? De qualquer forma, eu tenho que ter uma instrução, como é que entra, como é que sai, qual é o momento que eu posso embarcar e desembarcar aí desse cesto, né? E existem limites aqui também de velocidade do vento, para a gente estar operando isso, tá? Lá na atividade, na nossa aula gravada lá, colocam as figuras lá relacionadas a trabalho de transporte de carga, né? Então tem lá acho que não tem um distorcedor, mas tem outras figurinhas lá que tem os nomes técnicos, e vocês podem ver na norma ali, no anexo, né? Mas uma delas é a manilha, tá? Que é tipo um arco, assim, que tem um pino e tem uma porca e um grampo de segurança. Tenho lá o hiperlaço também, a maneira de fazer a alça, né? E outras normas ali, figuras que vocês podem dar uma passeada aí pelas figuras do anexo ali, né, desse último anexo aí da NR12, temos ali, tá? Essa da manilha, né, caiu na prova de seleção aí do concurso público da EBSER, o último concurso aí, 2014. Então é muito, para que eu tenho que saber isso, né?
Eu tenho que saber, não só para passar em concurso público, mas se lembre que um técnico conhece outro técnico pelo linguajar. Tá? Essa coisa de dizer que é um negocinho que pega no pitoco da coisa, isso é um linguajar popular, né? Você pode ter o linguajar popular também, para você lidar com as pessoas, com o operário, né? Mas entre técnicos, a gente também tem um momento de descontração, tal, mas assim, um técnico reconhece o outro pelo jeito que fala e principalmente pelo jeito que escreve. Se lembre também que nem sempre é outro técnico ou um colega seu que vai estar lendo seus documentos, né? Pode ser um juiz numa ação trabalhista ou numa ação civil, né? Uma ação criminal. Então, é importante a gente escrever de uma maneira que quem vai ler entenda exatamente o que a gente quis dizer. E a palavra, os termos técnicos nos ajudam nisso, porque normalmente aquele termo tem um conceito embutido naquele termo, né? E isso a gente aprende, esse cuidado aí, estudando, né? Lendo as normas, discutindo, assistindo também aulas e tal, né? Cuide aí com o YouTube, porque no YouTube tem tudo, tem pessoas bem intencionadas também, que às vezes não usam o linguajar correto, não usam a maneira correta e colocam interpretações estranhas de normas, né? Tem muita gente boa também, responsável, né? Então como é que a gente consegue filtrar isso, né? Coloque agora aí no YouTube aí, ó, NR12, né? Para você ver quantas vídeos aparecem aí, né? E assistam com um olhar mais crítico, dizer, pô, esse cara aqui gostei. Esse aqui foi bem, mas foi mal ali, né? Então a gente vai melhorando a nossa visão também de mundo à medida que vai estudando mais, né? Cuide, né? Sempre dê uma checada também no fundamento científico, na legislação também, para a gente não pegar vícios, né? Pegar erros aí e propagar erros de profissão mesmo, né? Vícios de profissão. Tá? E se lembrem sempre que a tecnologia vai mudando, os modos de trabalho, a relação de trabalho vai mudando, e com isso as normas vão mudando, nem sempre na velocidade que a gente deveria ter, né? Mas isso quer dizer que a gente também tem que mudar. Tá? Vejam os colegas aí meio desesperados, estão destruindo as NRs, né? Estão fazendo uma simplificação. E agora, como é que eu vou fazer um projeto de melhoria e tal? A NR tem parâmetros, claro, de projeto, mas não posso me limitar só a ela, né? Então, a gente tem que fazer a análise de risco, realmente, ver alternativas para bloquear esses riscos e, claro, as NRs vão mudando com o tempo também aí. Se lembrem também que a NR é uma legislação feita por portaria, né? Então, assim, o Ministério, atualmente agora, antes era o Ministério da Economia, né? Agora o Ministério do Trabalho foi reativado aí, então o Ministério consegue, através da comissão tripartite paritária aí, propor alterações, isso não passa lá pelo Congresso, né? Consiga alterar uma lei, né? Porque é uma portaria, uma regulamentação de uma lei, né? Na verdade, da Lei 6.514, né? Então, essas NEs. E, e é claro que lá na comissão tripartite existe ali um puxa para cá, puxa para lá, cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, né? Então, posso ter um poder de convencimento lá dentro e colocar uma coisa que puxe mais para o lado dos trabalhadores, que puxe mais para o lado do empregador, que puxe mais para a visão do governo, né? Do governo atual. Né? Então, essas coisas vão mudando, tá? E a gente muda também. O último livro de NR que eu comprei, gente, foi da editora Atlas, né? A editora Atlas faz uma. Na verdade é a norma, né? Mas assim, eu gosto da edição da editora Atlas, porque lá em cada item da norma ela já coloca o código ali, a infração também no item, não precisa estar lendo lá em NR28 para saber qual é a multa de cada item. Mas o último que eu comprei foi quando eu me formei técnico. Depois não comprei mais porque mudava. E quando eu fiz a engenharia, ainda tinham umas pessoas que assinavam lá uma revista, né, que você recebia as alterações pelo correio para montar numa pasta, né? Então não preciso mais disso. A fonte segura é a internet. Cuide para você pegar o site do Ministério do Trabalho, né? E porque às vezes a gente pega ali associação, não sei do que lá tal, de prevenção de acidentes, e é uma norma que já está passada, né? Já tá alterada, já foi alterada, né?
Então, dê sempre uma checada na norma que está vigente no site da Inspeção do Trabalho, né? Que agora está vinculada novamente ao Ministério do Trabalho, antes estava no Ministério da Economia. Então, dê sempre uma checada lá, porque essas normas mudam, né? E a gente vai também recebendo notícia, ó, está mudando a norma, vamos lá dar uma checada para estar se atualizando e, e poder exercer. Mas se lembre que NR não é tudo. Para um fiscal do trabalho, NR é tudo. Tá? Ele vai comparar se aquela situação ali está prevista ou não na lei e vai dar uma multa, tá? Para o auditor fiscal do trabalho, né? A gente tem que usar outras normas também, tá? Além das NRs aí, e principalmente, antes de sair aplicando a NR, entender o processo de trabalho. Como esse trabalho é realizado, as etapas, como as coisas se movimentam ali, os insumos, as máquinas que eu uso, e aí eu vou analisar os riscos em cada etapa. Tá? E, por exemplo, um risco adicional, como é o ruído, né, no caso de uma máquina aqui, ele pode agravar outro risco, né, porque ele pode causar uma distração, pode causar fadiga, o ruído causa até tontura. Então, imagine eu estou operando uma máquina em altura e vou ter uma tontura por causa desse ruído, posso cair, né? Tá? Posso ter um risco maior de queda por conta disso. Tá? Então, a gente tem que estar analisando com calma todas as situações aí de trabalho envolvidas, nesse caso aqui, com as máquinas e com os equipamentos. No caso dessa aula de hoje. Ok, gente, então por hoje é isso. Alguém, todo mundo assinou a chamada? Tem mais alguma dúvida? Aqui o formulário de novo aí no chat. Tá com o Ibope bom, aí, 23 participantes. Então, por hoje é isso, tá, gente? Muito obrigado pelo Ibope, pela atenção. Se Professor, puder, tenho só uma dúvida. pode falar, Cleanto. Fica lá. Em relação à chamada, a gente precisa assinar duas vezes ou só uma? Só uma, tá? É porque, às vezes, eu fico colocando sempre aqui, porque quando a pessoa entra atrasada, ela não consegue ver o chat antigo, né? Tá? Mas basta você assinar uma vez só. Eu assinei 2 vezes. Ok, obrigado. Não, se assinar 2 vezes também não tem problema, não. E se lembre que lá na tarefa do Google Sala de Aula, cada atividade daquela vale 2 presenças também, tá? Então faça lá, tá? A presença eu vou fazer pela atividade que você resolveu, tá? Da aula assíncrona, né? A aula gravada. Beleza, gente? Obrigado aí, então. E até semana que vem. Semana que vem vamos trabalhar aí as caldeiras e os vasos sob pressão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, professor. Tchau.